O conflito entre Lycans e vampiros é a base para todos os enredos que vemos nos filmes, ou pelo menos a consequência entre estes confrontos, e assim como eu fiz com os 3 anciões, quero também fazer com este grupo extremamente importante. Hoje veremos então um outro lado da moeda. Veremos a situação social e estrutural de Lucian, Jacob e Marius. Lembrando, gente, que o William é um lobisomem, mas ainda assim teremos que falar um pouquinho dele. Olá, imortais! Antes de tentarmos fazer um híbrido para nos tornarmos mais poderosos, gostaria de agradecer o apoio de todos até o momento e já pedir então para deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, que para quem se pudesse tornar membro, tem preços bem acessíveis para você ter então benefícios exclusivos no canal. E eu gostaria de agradecer porque esse é o primeiro vídeo que eu gravo com 1.500 inscritos, mas o canal tá muito louco, então eu acho que quando chegar esse vídeo vai estar tipo, sei lá, em 2.000, eu espero, mas muito obrigado mesmo assim. Bora lá. E só para deixar de praxe, então, me diz então qual é o seu Lycan favorito e me diz então por que é o Craven. Diferentemente dos vampiros anciões Marcos, Victor e Amelia, os 3 líderes dos Lycans não existiram em conjunto, ou pelo menos não lideraram de forma unificada. Eles foram 3 partes diferentes da história deste grupo. O que une a todos é a genética. Todos são da mesma subespécie, que depois se torna a dominante. Tudo começa com William, o primeiro dos lobisomens. Ele foi infectado por um lobo raivoso e, devido ao seu Corvinus Strain, que estava em sua forma ativa, se adaptou à nova infecção e o transformou. William era totalmente incontrolável, era uma besta que pensava apenas em se alimentar e, quando o fazia, espalhava sua doença para outros humanos e, assim, outros lobisomens nasciam e procriavam, tanto por infecção, tanto de forma mais comum. É uma dessas crianças, filhas de lobisomens, nasce Lucian, o primeiro dos Lycans. Eles, apesar de muito fortes, conseguiam voltar para sua forma humana e formar sociedades mais avançadas do que dos lobisomens. Quando Lucian nasce, William já estava enjaulado e o mundo dos vampiros muito bem estabelecido. Ainda que existissem centenas, se não milhares de lobisomens pelo mundo, mas o mais poderoso deles já estava preso. E este é um dos grandes motivos que não irei explorar tanto assim o William. Primeiro, por não ser tecnicamente um Lycan. Se quiser ver todas as espécies e subespécies, tem um vídeo aí no canal. E também por faltar um tanto de liderança pensante, sendo mais um líder de matilha do que qualquer outra coisa. Os 3 líderes dos Lycans são divididos pelo tempo, situação histórica e como eles lidam com um conflito com os vampiros. Isso é algo muito interessante, pois, em contrapartida, os vampiros são criaturas muito estáticas, eles se organizam em tempos muito antigos e a mudança quase nunca acontece. Já os Lycans são totalmente dinâmicos, conseguem se organizar de muitas formas diferentes. Isso para sempre se melhorar e se alocar nos tempos e principalmente nos objetivos de cada um de seus líderes. E estes são os verdadeiros campeões de todos quando falamos de força e até mesmo de estratégia. E creio que poucos personagens dessa saga sejam um tão bom exemplo quanto Lucian. O pai de todos os Lycans é uma força para se reconhecer em muitos quesitos. Consegue enfrentar Victor em combate direto e consegue se manter neste. Muda de estratégia em meio a uma guerra para tentar um plano mestre muito poético e ainda é capaz de manipular alguns vampiros para um grande finale. Os outros 2 líderes dos Lycans parecem seguir de certa forma um legado desta lenda, só que em situações muito diferentes. Lucian nasce no ano de 1200 e se torna o maior inimigo dos vampiros em 1400, seu fim sendo apenas nos tempos modernos, tudo em segredo dos humanos. Já Jacob consegue organizar uma conspiração inteira dentro do governo usando o próprio sistema para se camuflar, ao mesmo tempo que faz em segredo um tipo de Super Lycan chamado de Uber Lycan, que teria o potencial de ser a criatura mais forte já vista. Só que todo este segredo o deixa muito mais nas sombras e um tanto menor em números, que foi um erro que o último dos líderes dos Lycans não cometeu. Marius, junto com o maior número de todos pós-purgo, ainda fica no ar se teria os números
parecidos com o do Lucian, ele consegue controlar os seus de forma de confronto, mostrando que a força bruta e grandes números são armas muito mais poderosas do que qualquer outra coisa contra as criaturas da noite. Os híbridos são dados como as criaturas de extremo poder. Em teoria, eles combinariam a força de ambas as raças e eliminaria todas as suas fraquezas. No caso da prata e a luz do sol, conseguiriam ter formas de batalha onde manteriam totalmente a sua sanidade, e assim seria a junção perfeita entre vampiros e Lycans. Na série temos apenas 4, e todos eles são de alguma forma derivados dos Lycans e seus planos, quando não utilizados por eles para conseguirem ainda mais poder. Michael foi caçado por Lucian e seu grupo. Eles seguiram todos os descendentes de Alexander Corvinus até encontrar alguém com Strain em sua forma dormente, e dele vem Eve, que é uma consequência das ações do mesmo grupo. Marcus só se torna devido ao sangue de Cindy, que estava lá exatamente por ser capturado e estava explicando todo o plano dos híbridos para Victor e Celine. E temos o filho não nascido de Lucian e de Sonya, que fica bem óbvio o motivo dele ser o responsável. Muitos podem pensar que para um híbrido acontecer, vampiros também precisam ser ativos, afinal meio a meio, só que foram sempre os Lycans que buscaram a criação dessas criaturas, e ainda mais importante, é deles que vem todo o intuito de conseguir utilizá-los como máquinas de guerra. Não temos notícias da tentativa ou da realização dessa criatura antes dos tempos de Lucian, ou se existia a teoria da possibilidade antes, só que para mim o grande responsável pela empreitada de trazer dessas criaturas à tona foi a perda do filho entre Sonya e Lucian, que em teoria seria o híbrido perfeito, coisa que nunca vemos na série, por isso que é em teoria. Em Underworld, se for um Lycan, lobisomem, vampiro, híbrido ou até corvinhos, é uma questão de tempo para que tenha que enfrentar outras espécies, se não a sua própria, e cada uma das organizações dos lobos teve seus meios de combaterem seus inimigos declarados. Lucian foi quem com certeza aquele que mais conseguiu colocar pressão e até mesmo o temor em todos os vampiros, e o que mais chegou próximo de eliminar a todos. A sua rebelião inicial juntou Lycans e lobisomens em um grande ataque aos vampiros, eliminando o Coven Central, onde os anciões dormiam. Muitos vampiros foram eliminados naquele ataque. Seguindo isso, foi uma grande guerra de mais de 400 anos contra todos os seres da noite. Possivelmente um confronto aberto, realmente como vemos nos filmes de história, mas que acabou com ele fazendo um acordo com Craven para que pudesse viver em segredo para um ataque final. Os Lycans ficaram dispersos e começaram a viver em pequenos bandos, e Lucian tramando para sua arma final, um híbrido que acabaria com tudo, e ainda que o objetivo de fazer um destes fosse alcançado, ele não pôde colocar o seu plano em ação, mas consegue destruir indiretamente toda a estrutura dos vampiros e trazer a destruição dos anciões, principalmente do Sogrão. Já Jacob é transformado um pouco antes do Porgo ou durante o mesmo, e tem um meio de operar muito próximo da segunda fase de Lucian. Ele se camufla na empresa Antigene, que faz testes para verificar se alguém é vampiro ou Lycan, assim ficando em segredo e transformando vários ao seu redor, ou trazendo os seus para trabalhar com ele. A diferença é que ele tinha 2 híbridos ao seu dispor e consegue sintetizar um meio de melhorar os poderes dos lobos usando o DNA de Eve, e com isso faz um dos Lycans mais poderosos de todos, o Uber, e com o tempo poderia fazer um exército deles. Marius, por fim, falta com o refinamento de Jacob, mas consegue organizar tantos Lycans ao seu redor que se torna uma força a ser temida por todos. Usam a palavra horda para descrever os seus números, além de usar o sangue de Michael para ter uma transformação melhorada. Essa evolução é algo muito interessante de se observar. Eles se tornam maleáveis conforme os tempos que foram necessários e demonstrando o quanto os Lycans têm este senso de união, ainda que com líderes diferentes. Os vampiros, por maior parte de suas existências, tiveram que lidar com 3 governos diferentes, meio que ao mesmo tempo, pois enquanto um governava, 2 dormiam. Porém, seus projetos, crias, membros no conselho e regentes faziam a sua vontade de uma forma ou de outra durante o seu sono.
Por um outro lado, Lycans tiveram apenas um grande líder por vez e poderiam sentir as suas diferenças, e que para mim, no final, um dos que eu menos respeitava é na verdade um dos mais inteligentes neste quesito. Lucian foi com certeza o maior de todos os líderes, bem, teve grandes vantagens, foi o primeiro da sua espécie e quem mais teve tempo de vida. Por isso se tornou uma escolha quase que natural para os demais de sua raça. Claro que seu amor genuíno pelos seus foi um grande fator, só que este mesmo amor foi o possível fator que o fez parar o confronto. Jacob tinha a todos como peças em um grande jogo de xadrez. Ele queria que todas as peças fossem encaixadas ao mesmo tempo. Claro que a sua situação intelectual de conhecer sobre genética e saber moldar aos novos tempos fez dele um grande líder. Não foi tão bem assim devido a seu grande... se escondeu demais no final do dia. E Marius, que é um dos que eu tenho que dizer que eu menos respeitava, e que fez algo simples. Ao invés de acumular todo o poder para si e microgerenciar a tudo, faz com que alguns dos seus homens tenham controle sobre territórios e assim expandindo cada vez mais os horizontes dos Lycans, e nunca em segredo ou com timidez, sempre com agressividade e brutalidade. E como você controla o seu exército, muitas vezes é um reflexo de si mesmo, de como as estratégias são melhores aplicadas para cada momento. Porém aqui, tenho que dar um ponto muito especial para Marius por seguir um pouco os ensinamentos da arte da guerra, e distribuir as riquezas dos confrontos e saber quando atacar e pressionar o seu inimigo ao máximo. Um ponto que é de grande discussão entre os fãs é que os fãs reclamam muito sobre o fim dos personagens, e acho que muitas das vezes é muito mais a emoção de qualquer outra coisa. Precisamos ter um pouco mais de calma nesse assunto. Claro que tem coisas que às vezes ficam um pouco mais complicadas, tipo o Luke conseguir derrotar o Vader em um combate, o cara conseguir parar um planador com a mente, aí vai um moleque que nem era. Pois, eu consigo ver em todos os fins um certo nível de poeticidade, de ciclos se fechando, e ainda que se falarmos em criaturas fortes e super lobisomens, temos que ver que grandes números ou saber usar as fraquezas é algo muito importante neste universo de Underworld. Lucian é alvejado pelas costas por Kraven, que é o vampiro que ele faz toda a trama de conseguir derrubar as estruturas, toda a ideia de fingir ser derrotado e o faz com a munição que os vampiros fizeram a partir da engenharia reversa das balas UV. E é claro que seus suspiros finais são para fazer os híbridos e, conforme a novelização, seu último pensamento é insônia. Jacob é derrotado por não dividir ainda mais o seu segredo. Boa parte dos Lycans no prédio são desabilitados por uma explosão de prata em pó. E seu maior guerreiro, seu filho, tem pouquíssima experiência em combate, só que poderes muito acima de qualquer coisa, e é derrotado por Selene, porque ela tem experiência de combate, tem a manha para derrotar ele. E enquanto Jacob em si é derrotado por Eve, porque a Eve super outra power. Marius, que creio que seja o mais direto neste quesito, ele se utiliza de força bruta e de grandes números para conseguir ganhar, e Selene ganha dele com força bruta. É simples. Bum bum. Os três líderes dos Lycans, apesar de teoricamente nunca se cruzarem, são como as escolas de pensamento, aprendem com o que veio antes deles, discordam parcialmente de como agir, então fazem coisas insanas, e depois se voltam para ainda mais no passado para conseguir inspirações diferentes e se reorganizar como reflexos do passado e deles mesmos. Mais um videozinho aí, eu somente agradecer demais. Um dos últimos... É insanidade, tá? Como eu gravo esses vídeos, como vocês veem, é muito fora de ordem. Mas o vídeo dos Três Nações tá aí já há um tempinho no ar, foi genial. Tem muita gente que veio deste vídeo pra cá. Quero agradecer a todo mundo demais pelo apoio, por tanto de inscritos. Mais de 1.500, tipo, hoje já tá em 1.600 inscritos. Não sei se quando esse vídeo sair, quanto vai estar, mas... foram muitos inscritos, quero agradecer demais a todo mundo. E fiquem aí então com outros vídeos, outras coisas. Deixa aquele like, comentário, se inscreva no canal. E vejo todo mundo então aí na próxima.